Vamos resolver essa questãozinha aqui, pessoal, olha só, de 2018. A natureza apresenta grande diversidade de materiais. É preciso analisar a composição e as propriedades desses materiais para que eles possam ser utilizados ou transformados nos mais diversos objetos. Tendo por base o enunciado e o contexto relacionado à temática em questão, analise as afirmações que seguem e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Então vamos lá, pessoal. Primeira afirmativa. Uma mistura eutética é aquela que se comporta como substância pura durante a ebulição, ou seja, apresenta temperatura de ebulição constante. Pessoal, lembram-se que quando nós falamos aqui dos diagramas de mudança de estado físico, nós vimos aqui as misturas eutéticas e azeotrópicas. E as misturas eutéticas são aquelas que apresentam o quê? O ponto de fusão constante e não o ponto de ebulição. Olha só, quem é que apresenta o ponto de ebulição? Então aqui em cima, olha, o ponto de ebulição constante são as misturas azeotrópicas. Por isso, pessoal, nós podemos já dizer que essa nossa primeira afirmativa é uma afirmativa falsa, já que aqui não é o ponto de ebulição constante que caracteriza uma mistura eutética, e sim o ponto de fusão. Então está errado aqui quando ele nos diz que é o ponto de ebulição. Segunda afirmativa, o ar atmosférico seco e filtrado se constitui como uma mistura homogênea, formada principalmente por nitrogênio e oxigênio. Verdadeiro, pessoal. Pessoal, o ar é uma mistura homogênea composta aproximadamente por 78% do gás nitrogênio, 21% do gás oxigênio e 1% de outros gases, principalmente o gás nobre argônio, mas também o CO2, outros gases que vão estar ali misturados de forma homogênea, já que quando nós olhamos para o ar, nós nem mesmo enxergamos o ar, nós não vemos mais de uma fase. Por isso, então, a afirmativa que está correta, o ar é sim uma mistura homogênea. Terceira afirmação, ligas metálicas são misturas homogêneas, também classificadas como soluções. Aqui, pessoal, nós também temos uma afirmativa verdadeira, lembrando que solução nada mais é do que uma mistura homogênea. Então, as misturas homogêneas são as soluções. Vamos falar um pouquinho, então, das ligas metálicas? Eu trouxe para vocês aqui, pessoal, algumas ligas metálicas muito conhecidas, como o aço, que é uma mistura de ferro mais carbono, o latão, uma mistura de cobre mais zinco, o bronze, o cobre mais o estanho. Nós podemos falar também do aço inox, uma mistura de ferro, carbono, níquel e crômio, do ouro 18 quilates, olha só, ouro, cobre e prata, e a liga leve, utilizada muito nas rodas dos veículos, que é uma mistura de alumínio e magnésio. Quando nós falamos de ligas metálicas, nós estamos sim falando de misturas homogêneas, já que nós não vemos mais de uma fase. Pense no caso do ouro. Quando nós olhamos uma barra de ouro, nós não vemos ali mais de uma fase. Nós vemos uma mistura homogênea, que também é classificada, então, portanto, como solução. Por isso, pessoal, aqui a nossa terceira afirmação também está correta. As ligas metálicas são misturas homogêneas, também classificadas como soluções. Quarta afirmação, a decantação é um processo de separação de uma mistura do tipo líquido-líquido ou sólido-líquido. Ela se baseia na diferença de densidade e solubilidade entre seus componentes. Vamos lembrar um pouquinho então da decantação ou sedimentação? Nós vimos que é um método de separação de misturas heterogêneas. Então, no caso da decantação aqui, nós podemos separar misturas entre líquidos e gases, entre sólidos e líquidos e entre um sólido e um gás. E a propriedade física que é utilizada para essa separação é a densidade e também a solubilidade, como nos disse a questão. E o principal método aqui é a ação da gravidade. Nós falamos do caso da água e do barro, da água e do óleo, do ar e da poeira. Então, pessoal, como a questão aqui nos disse, a decantação é um método para separar misturas heterogêneas, também, claro, entre líquidos, entre sólidos e líquidos, e que vai utilizar, então, a ação da gravidade e a diferença de densidade entre as substâncias que compõem aquela mistura para separá-las. Então, como a questão nos disse que a decantação é um processo de separação de uma mistura do tipo líquido-líquido, verdade, nós vimos o exemplo da água e do barro, ou sólido-líquido, também muito comum ali nas piscinas, a gente vai vendo ali a areia, a sujeira se depositando no fundo da piscina. Então ela se baseia na diferença de densidade e solubilidade entre seus componentes. Nós vimos então que aqui nós temos mais uma afirmativa verdadeira.
E vamos para a última, então, que nos diz que a destilação fracionada é um processo aplicado exclusivamente para separar componentes de uma mistura heterogênea, contendo dois ou mais líquidos que apresentam temperaturas de ebulição próximas. Pessoal, olha só, a destilação fracionada é um método de separação de misturas homogêneas e não heterogêneas, como nos disse a questão. E aí sim, claro, nós podemos separar líquidos de líquidos e vamos utilizar aqui o ponto de ebulição, a diferença do ponto de ebulição das substâncias para separá-las. Lembram-se, então, nós vamos aquecer a mistura e aquela substância que tem o ponto de ebulição mais baixo vai conseguir subir aqui a nossa coluna de destilação com mais energia, entrando de volta aqui então no condensador e retornando, sendo recolhida ao final, já no estado líquido novamente. E nós vimos que o exemplo aqui é a água e a acetona, e nós ainda comentamos que esse método não serve para as misturas azeotrópicas, que são aquelas que apresentam o ponto de ebulição constante. Então, pessoal, aqui nós temos uma afirmativa incorreta, uma afirmativa falsa, porque não é um processo aplicado exclusivamente para separar componentes de uma mistura heterogênea. Como nós vimos, a destilação fracionada é utilizada para separar misturas homogêneas entre líquidos. E assim, a sequência correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é falso, verdadeiro, 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 falso, e nós encontramos essa sequência aqui na letra A, que é o nosso gabarito.